Fala galera do Dev hoje, bem-vindo novamente ao Spring Web Flux Essentials, dando continuidade à nossa parte de erros. Agora nós queremos retornar aqui um body, um JSON, que pode ser facilmente parseado nas aplicações que estão chamando o nosso endpoint. Bom, para isso nós vamos ter que criar aqui um novo pacote. Vamos chamar esse pacote de exception. E agora a gente precisa criar uma classe. Essa classe, ela vai ser a classe que vai manusear toda a exceção. Vamos chamar essa classe então de Global Exception Handler. Essa classe precisa estender Abstract Error a Web Exception Handler. Por padrão, o Spring Webflux ele tem uma implementação do Default Error Web Exception Handler. Então, o que a gente precisa fazer é dizer para a aplicação que o nosso handler ele tem que vir primeiro do que o Default Error Web Exception Handler. Esse Default Web Exception Handler tem a ordem dele definida para -1. Se a gente quiser ter prioridade, nós precisamos dizer que ele vem antes do -1, nesse caso com -2. E você faz esse cara um Spring Bean. Bom, você precisa fazer duas coisas agora. Estender a implementar o método getRoutingFunction. E a outra é criar um construtor que vai dar um match com o super. Tem uma coisa que nós precisamos fazer nesse construtor ainda, porém vamos ver a exceção que vai acontecer se a gente não fizer. Legal, nesse getRoutingFunction nós precisamos falar para qual tipo de protocolo HTTP nós vamos aplicar esse Global Exception Handler. No caso, eu quero aplicar para a galera toda. Então, eu vou colocar aqui um método que vai ser chamado routerfunctions.route e eu vou falar que eu quero para request predicates all. Então, fazendo isso, eu estou dizendo que não importa qual o tipo de protocolo, eu vou aceitar todo mundo. Então, put, delete e assim por diante. Aí eu preciso agora criar um método que vai retornar o server response. Basicamente, quando tiver algum tipo de exceção, esse server response vai ser o cara que vai entrar em jogo. Vamos criar um método para ficar mais fácil. Private mono server response. E nós podemos chamar esse cara de format error response. And nós pedimos aqui server request. E nós chamamos esse cara de request. Legal, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é, se você colocar aqui o retorno do server response, ele vai te falar, olha, eu preciso de um status. Bom, o status faz parte da propriedade que nós queremos retornar. E o nosso Abstract Error Web Exception Handler força a gente a ter esse Error Attributes. Se você for dentro desse Error Attributes, você vai ver que nós temos aqui esse Get Error Attributes, temos atributos padrão já do Spring que nós podemos utilizar. Então, o que eu vou fazer é chamar esse método aqui, esse Get Error Attributes, e vou falar, olha, você pegando essa requisição, e os atributos que eu quero que você adicione são os padrões. Bom, eu vou criar um Error Attributes Map, só para colocar esse cara de uma variável, e agora eu quero status. Então, o status é um dos atributos que nós temos aqui. Nós podemos utilizar aqui o optional, nunca utilizei optional int. Interessante, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Optional int, eu não sei se ele espera que nós tenhamos um valor nulo. Bom, vamos ver aqui. Se não der, a gente só troca para o off nullable. Error properties map, get, status, or else, 500. Está reclamando um pouquinho aqui, então vamos colocar aqui optional, fazer do jeito antigo, off nullable, introduz uma variável, esse cara é um int, e você só adiciona aqui um castzinho rápido
Desse jeito nós temos certeza que sempre nós vamos ter um status. Se nós não tivermos um status, significa que deu capim na palheta. Essa expressão aí só para quem é da terrinha. Bom, agora que nós temos o status, vamos adicionar aqui os content type, boa ideia, application JSON e o body. Então, o body, nós podemos utilizar esse body inserters.fromValue e quem a gente quer inserir? Bom, a gente quer inserir o JSON que nós temos aqui de erros, o error attributes map. Então, por causa desse cara que a aplicação não vai iniciar. Não, primeiro a gente precisa colocar aqui o formato error response. Legal. Então agora a aplicação vai falhar, ela não vai startar porque está faltando um codec. Então se você ver aqui, e o erro é bem complicadinho de ver, nós temos esse no being named import registry, mas esse não é o erro. O erro, então se você é aluno da vida hoje, você já aprendeu a ler stack trace, message writers. Então basicamente nós precisamos dar um jeito de passar esse message writers e para isso nós podemos utilizar aqui o construtor, adicionando o server codec configurer. E depois do super, você só adiciona aqui this.setMessageWriters codec configure.getWriters e starta a aplicação. Legal, a gente pode dar um refresh agora. Pum, que era isso que nós estávamos tentando pegar. Nós temos o 404, você pode dar uma comparada aqui no network, ainda é 404 o resultado, mas o trace não funciona. Estava errado ali, mas se você colocar trace igual a true não funciona, se você não passar o trace também não funciona. Para resolver esse problema aqui, porque eu não quero que fique aparecendo essa exception, esse stack trace no meu console, porque essa exceção é uma exceção que nós criamos, que nós estamos controlando, só detona esse log aqui do nosso find by ID. Bom, o que eu falei para vocês aqui, que nós temos o default, mas existe a opção de nós incluirmos um outro, que é o através do off, utilizando o include, nós podemos colocar esse stack trace. Mas mesmo adicionando esse stack trace, eu ainda não descobri uma forma de fazer essa aplicação, essa propriedade aqui funcionar. Então, se você atualizar agora, você vai ter essa propriedade trace, mas não temos como desabilitá-la. Então, eu vou deixar por agora esse trace, mas na próxima aula a gente vê se a gente faz uma lógicazinha rápida para desabilitar esse cara. Bom, então é isso. Vocês agora têm para qualquer tipo de exceção, você tem esse cara, independente do tipo de exceção. Se você, por exemplo, colocar uma exceção do tipo 500, esse cara também vai ser utilizado. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!